Graça e paz, abençoados! Meus irmãos, é um prazer estar aqui nessa noite para falar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu escolhi um tema aqui para a nossa meditação, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E o tema é esse aí, eis que venho com as nuvens. E primeiramente quero agradecer pela sua vida, meu irmão. Você que tem inscrito no nosso canal, tem divulgado essa mensagem. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem feito esse canal crescer, a honra primeiro a Deus, e depois eu quero agradecer pela sua vida. Então você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva lá, dá um joinha, faça que essa mensagem corra, divulgue para os seus irmãos, para os seus amigos. E nessa noite eu quero agradecer também alguns canais que têm surgido aí. Existem muitos canais. Eu quero agradecer nosso irmão Messias, canal Família em Graça. E também nosso irmão, canal Colírio da Graça. E eu quero agradecer. Existe hoje no Brasil muitos canais que têm pregado a graça. Eu glorifico a Deus porque, meus irmãos, essa mensagem ela tem espalhado. Deus tem abençoado o Brasil, que hoje o Brasil está sofrendo uma reforma. Os irmãos que eram da igreja filha, eles estão vendo que o povo está crescendo na graça e no conhecimento e não adianta mais esconder, porque hoje a internet, a mídia tem divulgado realmente o evangelho que teve oculto mais de 12 mil anos. Então eu louvo a Deus pela sua vida e quero agradecer pela sua vida. Então o tema é esse aí, eis que vem com as nuvens. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Então aqui nós temos aqui, irmão, nosso irmão João, quando estava preso na ilha de Pátimo, ele teve essa revelação, foi levado em espírito, e ali Deus mostrou a ele tudo aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido e o que iria acontecer, não para um futuro incerto, porque a Bíblia diz, eis que em breve eu venho. E geralmente eu aprendi a não respeitar, porque não me ensinaram. Esse em breve já tem 2000 anos, alguma coisa está errada, meu irmão. Então, quando os pregadores da graça se levantaram e derrubando essa teologia, é porque nós estudamos e vimos que alguma coisa está fora do normal. Quando nós começamos a examinar a Escritura e nós fomos observar que a vinda de Cristo era para o primeiro século. Todos os discípulos caminhavam e profetizavam dizendo, Jesus ensinou a eles, olha, não vai passar esta geração. Eu vou cobrar desta geração. E os discípulos, eles só pregaram aquilo que Jesus ensinou a eles. Alguns dizem que os discípulos foram enganados. Eles não tinham certeza e eles falaram que Jesus ia voltar naquela geração. Mas eles foram enganados. Se eles foram enganados, não sabiam o que falava, como nós vamos acreditar então no resto das palavras dele? Não tem alguma coisa errada? Então aqui, primeiro ponto aqui que eu quero colocar, tem alguma coisa errada aqui. Porque a Bíblia diz que ele viria com as nuvens e até aquele que o transpassou ele, que enfiou uma lança nele, ia ver ele. Se Jesus não veio no primeiro século, cadê aquele que transpassou ele, que enfiou uma lança nele? Será que ele estaria vivo hoje, ou amanhã, ou um dia futuro, para ver Jesus? Não. Então, quando a Bíblia fala nuvem, o Salmo 97, verso 2, ele vai dizer, nuvem e escuridão estão à sua volta. Juízo e justiça são a base do seu trono. Então, quando a Bíblia disse nuvem, ali Deus iria trazer juízo e justiça sobre aquela nação. É o que nós vamos ver aqui. Então, aqui está
Nós vamos ler agora, irmão, Mateus 24, 30, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Por que aqui está dizendo que todo olho viria? Toda tribo. O Brasil hoje ele é conhecido como tribo? Não. Porque quem era conhecido como tribo era o povo de Israel. Então toda a tribo da terra, que terra? Terra de Israel. Terra de Israel. Então toda a tribo da terra de Israel lamentaria e veria vindo sobre as nuvens, ou com juízo, o Filho do Homem. A manifestação de Jesus de Nazaré. Porque quando ele veio, ele disse que iria cobrar daquela geração. Nós vamos continuar lendo Zacarias capítulo 12. Versículo 10, que diz assim: mas sobre a casa de Davi, Zacarias estava profetizando um juízo que viria sobre o reino de Jerusalém. Os profetas profetizaram, Jesus também profetizou e Zacarias está profetizando. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para aqueles a quem transpassaram. Apocalipse diz que até aquele que o transpassaram ia ver Jesus. Agora Zacarias está dizendo aqui: naqueles dias ele derramou um Espírito de graça sobre eles, olharão aquele a quem transpassaram e prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, quando realmente Jesus viesse com juízo em Jerusalém, o que ia acontecer com aquele povo que negaram a Cristo? Eles iam olhar até aquele que transpassaram ele, eles iam olhar para ele e ia lembrar das promessas de Cristo e ia chorar amargamente. Eles iam se lamentar. Então, no verso 11 diz assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Seria quem iria chorar? O mundo todo ou só Jerusalém? Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Haddad, Remon, no vale de Mogido. E a terra pranteará, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte. Vamos parar um pouquinho. Naqueles dias, qual é o dia que a família ia se lamentar e ia chorar? Será que a família de Davi, a tribo de Davi hoje, ela é conhecida lá em Israel? Ou no ano 70 Israel foi destruído e sumiu aquela tribo todas? Não tem hoje, você não sabe onde tem mais tribo lá. Só voltaram em 1947. Cadê a tribo de Davi? Cadê a tribo de Dan? Cadê a tribo deles? Você nota que tem alguma coisa errada? E Zacarias está dizendo: naquele dia prantearão a casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. Verso 13. A família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Simeão à parte, as suas mulheres à parte. Você começa a entender que o juízo viria para aquela geração.
a tribo de Davi ainda permanecia até lá, que Jesus foi da linhagem da tribo de Davi. Você começa a entender que esse evangelho que passaram para um futuro incerto, um juízo que vai... Todos que nascem já têm aquela mentalidade que os pais ensinou que Jesus está voltando, que vai vir um juízo. Você nota que o juízo era para aquela geração. E Zacarias está confirmando que até aqueles que o transpassaram choraria. Toda a família choraria à parte. Israel era dividido com 12 tribos. Você nota que as 12 tribos elas iam chorar, aqueles que negaram a Cristo. Aqueles que creram em Cristo, aquela tribo, Deus o resgatou. Da tribo de Benjamim, 12 mil, da tribo de Judá, 12 mil. Mas daquelas tribos que não creram em Cristo, eles iam chorar quando visse vir o juízo sobre eles, igual foi no ano 70. Jerusalém foi destruído pelo Império Romano e ali se deu o fim de todas as coisas. Nós vamos agora entender... Porque eu já fiquei muito tempo olhando para o céu. E hoje Jesus é capaz de voltar. Vamos colocar, irmão, se Jesus realmente vai vir com as nuvens, igual ensinaram para você. Quantos países hoje existem? Um dia de sol no Brasil, um dia de chuva lá no Portugal... Um dia que não tem nuvem no Brasil, então Jesus não vai vir no Brasil, porque só vai vir com as nuvens. Você nota que não dá para encaixar essa mensagem, porque nuvem para os judeus tinha um significado, era juízo e justiça. E nós vamos provar isso em Isaías capítulo 19, verso 1. Para você conhecer o Novo Testamento, você precisa conhecer a linguagem dos judeus. Porque a Bíblia é a continuidade. Não foi brasileiro que escreveu a Bíblia. E nem ela foi escrito ontem. Isaías capítulo 19, verso 1. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem. O quê? Deus vai vir cavalgando em uma nuvem? Ligeira. Ainda vai vir ligeiro. E entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e os corações dos egípcios se derreterão dentro de si. Então agora Deus viria no Egito, cavalgando em uma nuvem rápida. Você nota que isso é uma linguagem de figura, meus irmãos? E o que queria acontecer? Quando Deus vinha sobre uma nação, nuvens era juízo e justiça. Agora Deus vem no Egito cavalgando em uma nuvem rápida. Ele ia trazer um juízo no Egito rápido. Como ele iria fazer isso? Verso 2. Incitarei os egípcios contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Você consegue entender que quando Jesus diz em Mateus 24, versículo 30, que ele viria sobre as nuvens, é o mesmo Senhor que foi no Egito cavalgando em uma nuvem? Você nota que essa passagem, essa linguagem de figura, é uma metáfora para um juízo de Deus quando trazia numa cidade? Então hoje muitos crentes estão pensando que Jesus vai vir sobre as nuvens. E a liderança, eles não querem mexer nesse assunto, eles já conformaram com tudo. Mas infelizmente, meus irmãos, a casa está começando a cair, porque isso aí já não engana mais qualquer um. Engana aqueles que não conhecem a verdade. E já está conformado com aquele ensino que foram passado para eles, leitinho com café, e não passa disso. E só cria bebezão espiritual. Lucas 21, 20 diz assim: mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Jesus está dizendo para os discípulos, para eles ficassem de alerta.
quando eles vissem Jerusalém cercada de exército, saberia que estava chegando o fim. Vamos ler o 21. Então os que estiveres na Judéia, fuja para os montes. Se realmente, meus irmãos, preste atenção, se é o fim do mundo, para onde, para que Jesus mandou o povo fugir? Desperta, meus irmãos, sai desse engano. 21. Então os que estiverem na Judéia, fuja para o monte. Os que estiverem dentro da cidade, saia. E os que estiverem no campo, não entre nela. Porque nesse dia seria dia de vingança. O verso 22 eu não coloquei. Porque nesses dias seria dia de vingança, para que cumpra todas as coisas que estava escrito. Todas as coisas quer dizer quantas coisas? Então, todas as profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, se cumpriria quando Jerusalém foi cercada. E eu pergunto para você, quando é depois de Cristo, depois da morte, da sua ascensão, a sua ida ao céu, quando é que Jerusalém foi cercada? Você que conhece a história. No ano 66, no ano 70 ela caiu. O imperador invade Jerusalém e destrói tudo, conforme Jesus disse. Mas a igreja, ela não tem isso como um fim. E aí vai enrolando com a barriga, enrolando, dizendo que Jesus está voltando, mas isso tudo, meu irmão, isso é falta de entendimento. Eu também já passei por isso. Mas hoje, graças a Deus, nós somos libertos desse engano e temos certeza que Cristo mora em nós. A nossa partida daqui um dia, vamos partir cada um pelas suas vezes, e aí estaremos para sempre no mundo espiritual com Ele. Lucas capítulo 11, versículo 50. O juízo de Deus era para aquela geração. Vamos ler então? Lucas 11, 50. Para que a esta geração se peça conta. Então ele está dizendo, eu vou pedir conta desta geração. Qual é a geração? Do século 21? Do século 20? Do século 50? Não. Jesus estava dizendo que ia pedir conta daquela geração. Do sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. O 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão conta. Meu irmão, qual era a geração que Deus iria cobrar? A geração daquele primeiro século. A geração era o povo de Israel. Deus ia pedir conta daquela geração. Essa conta já foi paga. Eles pagaram. Só de judeus que morreu no ano 70, meus irmãos, foi mais de 1 milhão de judeus que morreram lá, de fome. A Bíblia diz que até as mulheres comeram até os seus próprios filhos. Flávio Josefo vai dizer muito bem, mas a igreja não quer entender isso e quer botar esse juízo para frente. Ali foi os últimos dias profetizados pelo profeta Daniel. Hebreus 1 diz assim, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, pelos pais, nesses últimos dias, lá, naqueles últimos dias, ele estava falando através do Filho, a qual constituiu dominador de todas as coisas. Mateus 24, 34 diz assim, sempre que eu vejo um pregador pregando em Mateus 24, eles nunca citam o verso 34. Eu fico lá, cito o verso 34, abençoado, mas eles não citam. Porque se ele citar o verso 34, ele desmonta todo o sermão que ele pregou. Porque Jesus chega para os discípulos, oh Senhor, olha que tempo bonito, que maravilhoso, Jesus, vocês estão vendo isso aí?
não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles pegam no Monte das Oliveiras e falam, Senhor, quando vai acontecer isso? E que sinal você vai dar da sua vinda e do fim do mundo? Mundo século, daquele século. Os teólogos colocou que é o fim do mundo, o planeta Terra. Mas não é isso. Então ele vai falando, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Chega no verso 34, ele fecha. Ele diz assim, em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas